Ano Bíblico, dia 112. Estamos lendo 2 Reis. Acompanhe hoje 2 Reis, capítulos de 2 a 3, com a narração de Cid Moreira. O segundo livro dos Reis, capítulo 2. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu e no caminho disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei. Mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu. Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei. Mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas os seguiram até o Rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu. E ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Esse pedido é difícil de atender. Mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: Meu pai! Meu pai! O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel! E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do Rio Jordão e parou ali. Então, bateu na água com a capa de Elias e disse:
Onde está o Senhor? O Deus de Elias? Aí, bateu de novo na água. E ela se abriu. E ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele. Ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não. Vocês não devem ir. Mas eles insistiram, até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram. E durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu. Como o senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Põe um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram. E Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes, nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: ô, seu careca! Fora daqui! Fora daqui! Eliseu virou para trás. Olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Daí Eliseu foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. O segundo livro dos Reis, capítulo 3. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor. Porém, não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados, sem parar.
O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? Eu irei. Estou às suas ordens. E assim também os meus soldados e os meus cavalos. Mas que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: Estamos perdidos! O Senhor Deus nos entregou, os 3, ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: Existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor? Para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: O que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: Não, pois foi o Senhor quem nos entregou, os 3 reis, ao rei de Moabe. Juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora, me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu, e ele disse: O que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento. Mas mesmo assim, o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedras. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo da direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira.
Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: Aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele. Até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quireres, ficou faltando. Mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar passagem através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país.